Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar, fique à vontade, tá bom? Eu queria que você abrisse a escritura aí comigo. Que você pudesse abrir a escritura aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu acho impressionante. Paulo, ele ia se despedir ali dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele não vai até Éfeso, ele vai para uma cidade ali nas proximidades, que se chama Mileto. E chegando em Mileto, ele pede para chamar aqueles presbíteros, 12 homens, com os quais Paulo ele prega o evangelho de modo denso, de modo profundo durante 2 anos. E a igreja de Éfeso se consolida de um modo sobrenatural. É uma igreja que se consolida para evitar que falsos pastores, que falsos mestres possam alcançar aquele povo. Mas o que me impressiona é que nesse pequeno trecho aqui de Atos 20, enquanto Paulo dá aquela palavra de despedida para aqueles presbíteros, porque numa época onde não tinha as mesmas facilidades de hoje, e com todos os riscos que se corriam numa viagens que eram extremamente perigosas, Paulo ele está disposto a ir para Jerusalém agora. E a gente vê ali diretamente aquela palavra de Jesus Cristo, que aquele que é nascido da água e do Espírito, ele não sabe de onde vem, ele não sabe para onde vai, ele não consegue ter uma percepção nem mesmo de planejamento acerca do que vai se suceder com ele. Ele só sabe o que o seu coração está pulsando e para onde o seu coração lhe está direcionando e para onde o Espírito Santo está lhe direcionando. E aí ele começa a dizer no verso 22 de Atos capítulo 20, ele começa dizendo o seguinte: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele não sabia o que se sucederia para ele, porque sempre o maior desejo daquele apóstolo foi pregar para os hebreus, e agora ele sente que é o momento dele ir até Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que ele fica por pouco tempo, mas ele sabe de uma coisa, uma certeza repousa no seu coração, porque isso o Espírito Santo já o havia revelado, que ali lhe esperava tribulação, que ali lhe esperava prisões, mas ele está diante do inevitável, tanto que no verso 24, na convicção acerca do seu propósito, acerca do seu chamado, acerca da sua vocação, ele diz o seguinte: mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aqui nós estamos de um homem resoluto, um homem que sabe
que o que lhe espera são tribulações. A maioria de nós que estamos tão envolvidos com as ocupações desta vida, a maioria de nós apenas aprende a traçar estratégias. Nós traçamos estratégias para os próximos meses, traçamos estratégias para o próximo ano, para os próximos 5 anos. E a prosperidade material, ela se estabelece muito bem quando nós traçamos essas estratégias. Entretanto, a maioria de nós, traçando todas essas estratégias, se vê muitas das vezes perdido, se vê muitas das vezes, parece que visitado por um vazio enorme no seu interior, porque nós não nos encontramos no nosso propósito de ser. Eu acho interessante, uma vez eu ouvi um pregador falando sobre propósito, e ele dizia o seguinte: enquanto você não se encontra no Senhor Jesus, olha aqui para mim, enquanto você não se encontra no Senhor Jesus, enquanto você não compreende o seu propósito, o significado do teu existir diante do Senhor Jesus, você vaga extremamente perdido, e você vaga sem ter uma percepção da sua utilidade. Eu achei interessante que esse pregador, ele utilizou nessa época a ideia da geladeira. Ele falou: imagina uma geladeira, ela foi criada com um propósito específico, um propósito de refrigerar. Aí imagina a geladeira querendo se meter a micro-ondas. Isso não vai dar muito certo. Imagina uma televisão querendo ser um fogão. Não vai dar certo, porque a criação da televisão cumpre um propósito. Imagine este microfone querendo ser banco. Vai dar ruim, não vai prestar. Imagine este celular, ele querendo ser um carro, ele querendo carregar as pessoas por aí. Na primeira pessoa que sobe em cima dele, vai desfacelá-lo, vai destruí-lo por completo. E encontrar a sua vocação, encontrar o seu propósito diante do Senhor, é a primeira coisa que você deve buscar. E o Senhor Jesus, Ele já te dá pistas acerca deste propósito, porque Ele te constituiu rei e sacerdote, Ele te constituiu rainha e sacerdote diante dEle, Ele te constituiu embaixador do reino dEle, Ele te constituiu arauto do reino dEle, Ele te constituiu alguém como representante do reino dEle aqui na terra. Ele lhe passou uma procuração, e nesta procuração Ele te deu poderes para que você pudesse representá-lo aqui na terra. Imagine uma procuração com total poder de representatividade, com total autoridade de representatividade. É autoridade para que você exerça os dons, para que você exerça as virtudes do Espírito Santo. É autoridade para você impor as mãos sobre os enfermos e orar pela cura, para que você imponha as mãos sobre as pessoas e elas recebam o batismo com o Espírito Santo. O Senhor lhe deu esta autoridade, o Senhor lhe deu este poder, e você muitas das vezes se vê perdido, porque você ainda não exerceu esta autoridade, porque você não exerceu este poder. São coisas tão simples, No sábado atrasado, nós estivemos numa reunião junto com a família da minha esposa, uma reunião onde nós pudemos ali ministrar cura sobre as pessoas.
ministrar curas sobre aqueles que estavam ali, tantos ali, que estavam com o coração despedaçado, em face de uma tragédia, que há poucos dias tinha assolado aquela família. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu essa autoridade, e nós vimos ali o poder do Espírito Santo sendo derramado ali no nosso meio. Nós vimos ali o poder do Espírito Santo agindo com cura, agindo com alívio, agindo com consolo, agindo com conforto. Ele nos ungiu para pregar libertação, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor até que Ele venha. Essa unção recai sobre você, e você se vê perdido, você se vê desesperado, você se vê vazio, sem compreender o significado de existir, porque você ainda não se colocou diante deste propósito, com o teu coração aberto, com a tua alma em disposição. No momento que você faz isso, meu amigo, as coisas mais simples, as maiores vão acontecendo. Às vezes a gente se esquece desse poder, dessa autoridade que está sobre nós, dessa procuração com poderes totais que foi nos concedido, o poder de representá-lo nessa terra. Eu digo isso para vocês nas coisas mínimas. Ontem nós estávamos dentro do carro, e eu desde anteontem à noite, enquanto eu escrevia algumas coisas, porque ultimamente o Espírito Santo ele tem me incomodado para que eu volte a produzir, para que eu volte a escrever, para que eu volte a fazer diante dele. E aí eu parei um tempo e comecei ali a redigir alguma coisa, algumas reflexões que partiam, que o Espírito Santo ele colocava no meu interior. Enquanto eu escrevia, no final, quando eu parei de escrever, eu fui assolado por uma dor de cabeça muito forte. E eu tomei remédio. Durante o outro dia eu acordei com essa dor de cabeça. O dia todo eu me mediquei, essa dor não passava em hipótese alguma. Uma enxaqueca que veio me incomodando, e eu queria ainda fazer algumas atividades lá em casa, fazer outras coisas, mas essa dor de fato me incomodava. E aí nós fomos buscar a minha enteada, a Wendy, nós fomos buscar ela lá na congregação dela. Enquanto a gente vinha, ela simplesmente olhou assim e falou: mãe, vamos orar agora pelo Jordani? Eu vinha dirigindo, ainda com bastante dor, e ela: vamos orar por ele, você põe as mãos aí nele que eu vou orando. Eu dirigindo, e as duas começaram a orar lá por mim. Uma oração simples, onde o Espírito Santo ele começou a agir dentro daquele carro. Foi uma oração de uns 3 minutos, né, meu amor? No final dessa oração eu não tinha mais nenhum mal-estar. Eu passei o dia sem nada. Hoje eu acordei sem nenhum tipo de dor. Nós estamos nos esquecendo da autoridade que o Espírito Santo nos tem dado. Nós estamos nos esquecendo destas coisas simples, e é por isso que nós estamos vagando tão perdidos. Você, homem, levanta a tua mão aí, você que é homem, você foi constituído sacerdote sobre a tua casa, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre as pessoas que estão no teu lar. Exerça essa autoridade, exerça com amor, exerça com mansidão, exerça com humildade, mas exerça essa autoridade. Não deixe de orar pelos teus, não deixe de ir na tua cama, dobrar os teus joelhos ou deitado mesmo, orar pela tua família, orar pelos teus. Não deixe de fazer isso diariamente, porque o Senhor
O Senhor, Ele tem levantado, Ele precisa levantar nestes últimos dias intercessores, homens e mulheres de oração. Você mulher, você tem um ministério maravilhoso diante de Deus, de edificar o teu lar, de edificar a tua casa. Exerça isso com humildade, exerça isso com consciência, porque você foi constituída coluna da tua casa, você foi constituída coluna do teu lar. Eu ontem na minha cama, enquanto eu orava ao Senhor, veio na minha mente o meu avô Antônio. Todas as vezes que eu chegava diante dele, ele falava isso para mim: meu filho, eu estou orando por você, eu orei por você hoje, eu orei por você hoje, eu orei por você hoje. Se eu encontrasse ele no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele diria que tinha orado por mim naquele dia. Será que os últimos intercessores já foram levados diante de Deus? Será que os últimos intercessores já foram retirados do nosso meio? O que nós temos feito, igreja? Como nós estamos exercendo este ministério? Essa vocação que o Senhor nos convidou a exercer, que o Senhor nos chamou e colocou isso como significado da nossa existência. Eu falava aqui que um equipamento, que ele perde a sua função e que já não há mais conserto, este equipamento ele é lançado fora, ele se torna sucata, ele é totalmente descartado. Do mesmo jeito que a Escritura nos diz que o machado está posto à raiz, e aquele que não der fruto, ele será arrancado, ele será retirado e lançado no fogo. Qual fruto você tem apresentado diante do Senhor? Qual fruto você tem apresentado diante do Senhor? Qual foi a última vez que você orou diante do Senhor, pedindo que o Espírito Santo fosse derramado sobre a tua vida, para que você pudesse ter confiança na hora de exercer este ministério? Qual foi a última vez? Nós parece que caminhamos ultimamente como tímidos, como pessoas que não foram revestidas dessa autoridade, deste poder, desta procuração, que não fomos revestidos deste poder de representação do reino dos céus. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você se contemplasse como um cidadão dos céus, e que você se contemplasse como um cidadão dos céus. A sua cidadania não está aqui. A sua cidadania não está aqui. Você representa um reino. Você representa um rei. Um Deus que é todo poderoso. Não foi a anjos que Ele deu essa autoridade, foi a você, para que você vá e pregue este evangelho a toda criatura, para que você vá e pise serpentes e escorpiões, e mal nenhum lhe fará dano, para que você vá e põe a mão sobre os endemoniados e eles fiquem libertos,
para que você vá e pregue esta palavra, e as pessoas se convertam ao Senhor, porque vão perceber a autoridade do Espírito Santo sobre você. O Senhor lhe deu isso. Você não é daqui. Por mais que você tenha tantos projetos pessoais aqui, mas entenda que a tua prioridade é o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. No teu trabalho, em nome de Jesus, na tua casa, junto aos teus vizinhos, junto aos teus filhos, o Senhor te constituiu. Não deixe que a sombra da dúvida invada o teu coração. Exerça com autoridade aquilo para o qual você foi criado. Você foi criado, você foi feito, constituído filho de Deus. Filho de Deus. Quando você entende isso, a tribulação não é mais um problema sobre a tua vida, sobre a tua existência. Quando você entende isso, você já não tem mais o medo da perda, porque você sabe o que você já ganhou, porque você sabe o que já lhe foi dado. Quando você entende isso, a pregação do reino e o testemunhar do amor de Cristo se torna a primeira prioridade da tua vida. Você entende que você precisa testemunhar deste reino, desde o seu levantar até o seu deitar. Você se torna um intercessor ardente. Você se torna um intercessor teimoso, obstinado, até mesmo pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que você sabe que não te agradam, até por eles você passa a interceder ardentemente, sabendo que o Senhor já operou misericórdia. Você se torna um agente da reconciliação. Você se torna um pacificador. E eu posso te dizer, as bem-aventuranças passam a te acompanhar. Você entende que o que você tem é mais que entregar. Você entende que você está disposto a entregar cada vez mais, conforme o próprio Cristo disse: melhor coisa é dar do que receber. Você entende que o teu propósito é a entrega, uma vez que representante de Cristo você é, e que aquele a quem você representa se entregou. Você entende que você também foi chamado para entrega. Você foi chamado para oferta. Você foi chamado para se dar. Você foi chamado para isso. Não seja tímido. Você se acha indigno? Glória a Deus. Se você se acha indigno, eu dou graças a Deus, porque a humildade ainda visita o teu coração. Se você se acha incapaz, eu glorifico ao nome do Senhor, porque a soberba ainda não te invadiu a tal ponto de você se achar o tal. Se você se acha o menor dos menores, o mais fraco, eu glorifico ao autor da vida. Por isso, mas eu quero dizer para você
não é pensar acerca de si mesmo menos do que você é. Não é pensar nem menos nem mais. Eu queria que você repetisse para você mesmo nesta noite: Senhor, repita falando com o Senhor: Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou o teu procurador aqui na terra. Senhor, eu sou representante do teu reino. Senhor, sobre mim está a autoridade que o teu filho na cruz do Calvário nos deu. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, que não haja sobre os teus espírito de covardia, mas que haja sobre os teus coragem para o exercício do teu ministério. Que os espinhos, Senhor, e cardos, que são as preocupações desta vida, e que sufocam o crescimento daquela semente que o Senhor plantou em nossos corações, que isso seja afastado e que a gente entenda qual é o nosso ministério e qual é a nossa vocação diante de Ti. Espírito do Senhor, Senhor Deus, para consolar. É Deus com a gente, que o Teu Espírito novamente possa queimar nos corações de cada um que está aqui. Que o Teu poder seja poderoso para que a gente possa ir até aqueles que estão, Senhor, cativos, quebrar cadeias, aqueles que restaurar estão, os Senhor, corações, escravizados pelo pecado, e anunciar aqueles que se tornaram escravos do próprio diabo, do Senhor. Senhor. O Senhor nos ungiu, Pai, para que a gente pregue libertação, para que a gente possa, Senhor, exercer este ministério com autoridade. Meu Deus, tão pequenos nós somos, tão miúdos nós somos, mas aprove o Senhor nos escolher, aprove o Senhor nos constituir, aprove o Senhor nos vocacionar, aprove o Senhor nos chamar, nos justificar e nos glorificar. Aprove o Senhor nos enviar. Espírito do Senhor está presente para consolar. Cante esse hino. É Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para
restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por este momento de cultuar a Ti. Eu te agradeço pelos louvores aqui cantados. Eu te agradeço pelas palavras aqui ministradas. Eu te agradeço pelos corações contritos que se derramaram hoje diante da Tua presença. Eu te agradeço pela Tua presença real neste lugar, pela Tua presença que nos inflamou, pela Tua presença que nos contagiou, pela Tua presença que nos guiou nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um. Eu te agradeço,